vision. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao seminário de Direito do Trabalho promovido pela professora Magda Sibeli. A minha equipe é composta por mim, Tainara, Saadne, Antônia, Maurício, Luiz Emílio, Rodrigo, Miguel. Somos do sexto semestre noturno da Pituba. O nosso tema é a internacionalização do direito do trabalho. Para dar início, vamos falar sobre o conceito. A internacionalização foi um movimento que visava a universalização de ideias relacionadas ao trabalho, pugnando por uma justiça social. Ela surge no início do século XX com a necessidade de proteção ao trabalhador, tanto de forma individual como de forma coletiva, dentro e fora das nações, para que assim houvesse um equilíbrio e um progresso na esfera mundial. O processo de internacionalização do direito do trabalho pode ser compreendido através de duas temáticas, sejam elas. A primeira é a análise do momento em que o Estado ele começa a se instruir e também a planejar leis trabalhistas para abranger as necessidades oriundas das transformações sociais. E o segundo é referente ao estudo das relações internacionais, tanto as de direito público, que são as instituições internacionais, como também as de direito privado, que é referente ao problema da lei aplicável ao caso de nacionais e estrangeiros. A internacionalização do direito do trabalho, ela começou a partir de uma observação da insuficiência da legislação nacional, das legislações nacionais, melhor dizendo, daquela época, principalmente na Europa, que é o pai da internacionalização do direito do trabalho. E chegaram a um acordo de que as transformações sociais da época, elas estavam muito altas. Contextualizar melhor ainda, foi durante a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que já vem com as inovações, vem com novas ideias, vem com as transformações sociais muito elevadas. Então, a partir daí, houve um estudo para começar uma legislação internacional, que, na verdade, no começo, ela não teve êxito, mas foi para ter uma lei aplicável internacionalmente para um trabalhador que trabalha em outro país, mas tem outra nacionalidade. Teve na época dos anos 90, teve muitos trabalhadores brasileiros que foram trabalhar na Angola. Então, o segundo momento foi para estudar esse tipo de lei, que não teve tanto êxito, enfim, naquela época, mas com o tempo foi desenvolvendo. Eu tenho que falar sobre duas pessoas importantes para contextualizar e para efetivar essa internacionalização do direito do trabalho. O primeiro, que no estudo eu considerei como mais importante, pelas ideias, foi Robert Owen. Robert Owen, ele é um inglês industrial, ele é um dos fundadores do socialismo, ele é o pai do cooperativismo, e ele surge a partir das ideias, e foi plantando a sementinha na cabeça dos trabalhadores daquela época para ter um maior êxito nessa internacionalização do direito do trabalho. E o outro foi Daniel Legrand, que é um francês também industrial, vale ressaltar, que já foi naquele trabalho de levar diretamente para os cargos maiores, os cargos superiores, para poder essa internacionalização do direito do trabalho ter uma maior efetividade. E aí veio a primeira conferência internacional. Os países europeus eles se reuniram nessa primeira conferência, tanto que até na época foi para o Papa Leão XIII. Eles levaram essa ideia para o Papa Leão XIII. Foi a ideia, mais um pedido de ajuda. E aí veio somente em 1901, isso já tinha passado a segunda Revolução Industrial, uma legislação, melhor dizendo, para proibir. Foram duas proibições: o fósforo branco, que era muito perigoso, era um veneno naquela época, e a proibição do trabalho noturno para as mulheres. Essa foi a primeira internacionalização do direito do trabalho, de maior impacto. E aí vale ressaltar também que existe uma diferença entre o direito comunitário,
o direito da União Europeia e o direito internacional. E o direito europeu. A Europa, ele é o berço da internacionalização do direito do trabalho. Então, todos eles, de certa forma, agrupam a internacionalização. Mas cada um tem a sua particularidade. E é isso, gente. O pessoal agora vai desenvolver mais, vai falar mais minuciosamente sobre esse tema. Tá bom? Muito obrigado e boa apresentação. Agora iremos falar sobre marcos históricos. De acordo com a bibliografia de Amaury Mascaro, a primeira Conferência Internacional do Trabalho aconteceu no ano de 1890 em Berlim, presente representantes de 14 países. Nessa conferência, houve recomendações para o trabalho das mulheres, dos adolescentes, além também sobre repousos semanais remunerados. Em 1901, foi constituída a Associação Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores, em Bruxelas, e 15 estados participaram da Conferência de Berna, convocada para maio de 1905, seguida de conferência diplomática em setembro de 1906, com a presença de diversas nações, resultando em 2 convenções, uma sobre a proteção dos trabalhadores nas atividades em contato com fósforo branco e a segunda sobre a proibição do trabalho noturno das mulheres. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Eu vou falar sobre relações internacionais de trabalho, tema sobre o qual tem crescido o interesse e a importância desse tema também tem se apresentado, por causa de alguns aspectos que trago agora para vocês, para despertar a curiosidade de vocês sobre o tema. Por exemplo, a mobilidade sobre o trabalhador, sobre o trabalho entre países fronteiriços ou não, a criação de novos empregos, de novos postos de trabalho, ou o sequenciamento de um posto de trabalho já existente em um país e que seja transferido para o outro, né? Através de empresas que prestem serviço em um outro país. Há também questionamentos que podem ser trazidos também com o objetivo de despertar em vocês, ampliar a discussão sobre esse tema, como por exemplo, sobre que ordenamento jurídico um trabalhador de um país que esteja em outro país estará submetido ao ordenamento jurídico do seu país de origem, ao do país onde ele presta serviço, ou existe um ordenamento supranacional, internacional, que esse trabalhador estará submetido. Há outro questionamento, há outras perguntas que também podemos fazer aqui para que esse trabalho, que este assunto desperte interesse em vocês. Como, por exemplo, existe em relação de trabalho de um país onde é sediado o trabalhador e que este trabalhador seja transferido para outro estado, ele estará sob que ordenamento jurídico? Existe uma relação de trabalho internacional, existe um contrato de trabalho internacional, para tentar ampliar, para tentar dar um encaminhamento a este assunto, relações internacionais de trabalho. Eu vou colocar sobre 2 pontos aqui, que são as convenções e as recomendações internacionais que existem. O que são convenções internacionais? São normas jurídicas, são normas a qual os estados que as aceitam, elas ratificam isso. Elas ratificam essas normas. Então, essas normas passam a fazer parte de fontes formais do direito, passam a ter obrigação de serem cumpridas. E esses estados, eles têm a obrigação de cumprir 2 pontos principais, que sejam seguir essas normas e se reportar aos órgãos internacionais que essas convenções têm sido acolhidas, né, no seu ordenamento. Já as recomendações internacionais,
elas não têm essa força formal, né? Elas funcionam como sinalizações, valores que os Estados-membros, aos quais são signatários, devem seguir, são sugestões de soluções e preceitos para a positivação dessas recomendações. Eu posso trazer aqui para vocês como exemplo, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a ECO 92, que discutiu sobre meio ambiente e desenvolvimento, e as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Sendo que as recomendações, elas são como um direito formal, elas não são obrigatórias, elas não são equiparadas ao direito formal hierarquizado e sancionador, né? Já as convenções, elas têm o direito, elas têm a obrigatoriedade, elas passam a integrar o ordenamento jurídico de determinado país, portanto elas passam a fazer parte das fontes formais do direito. São pontos que eu aqui abordo, levo até vocês através desse pequeno vídeo, para que esse assunto seja startado e demos prosseguimento aos nossos estudos. E vou falar sobre as subdivisões das organizações internacionais do trabalho, que são 3 espécies. A primeira são as organizações gerais ou regionais, que atuam no âmbito de todos os países e fixam princípios programáticos ou normas imperativas para elas voltadas. Estas são divididas em especializadas, como é o caso da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ou genéricas, como é o caso da ONU, a Organização das Nações Unidas. O segundo tipo são as organizações que possuem uma função arbitral ou jurisdicional, resolvendo conflitos que surjam envolvendo aquelas organizações ou pessoas físicas ou jurídicas que estabeleçam relações internacionais. Um exemplo é o Tribunal da Justiça da Comunidade Europeia. A terceira espécie são as instituições consultivas, que têm o objetivo de fazer recomendações para o Mercosul e seus integrantes, além de debater as diretrizes maiores que devem ser observadas. Curiosidades. Em 1802, pela primeira vez na Inglaterra, é fixada a jornada de 12 horas de trabalho, sendo vedado o trabalho noturno. Em 1804, é criada uma lei trabalhista reconhecida, instaurando proibição do trabalho infantil para crianças com idade inferior a 8 anos. No século XX, aconteceram 2 fenômenos importantes: a constitucionalização e a internacionalização do direito do trabalho. Em 1917, foi criada a primeira Constituição Mundial a proteger os direitos dos trabalhadores, que foi a Constituição do México. Em 1919, foi criada a Constituição de Weimar, que também trouxe direitos trabalhistas. Essa data também é marcada pela OIT, através do Tratado de Versalhes, tratando-se de um organismo neutro, supraestatal, que instituiu regras de obediência mundial de proteção ao trabalho. Em 1927, foi criada a Carta del Lavoro, constituição italiana inspirada no corporativismo, influenciando o sistema sindical brasileiro, bem como a Organização da Justiça do Trabalho. Já no Brasil, em 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a primeira Constituição brasileira a ter normas específicas de direito do trabalho foi criada em 1934. Em 1º de maio de 1943, surge a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Em 5 de outubro de 1988, a Assembleia Constituinte aprovou uma nova Constituição, no qual o homem tornou-se objeto principal, onde encontramos no artigo 7º uma série de direitos dos trabalhadores para atingir uma melhoria social. Bom,
O direito do trabalho surgiu no contexto histórico da Revolução Industrial, atendendo a uma demanda premente dos operários que, diante da inexistência de garantias legais e regulamentações trabalhistas, eram explorados pelos empregadores. Então agora nós iremos assistir um vídeo. Preste bastante atenção. Com a mecanização do trabalho no campo nesse período, muitos trabalhadores rurais partiram em busca de melhores oportunidades nas cidades. Estas, por sua vez, acabaram recebendo mais gente do que conseguiam comportar, o que resultou em péssimas condições de moradia e insalubridade. Nessa época, as condições de trabalho nas fábricas eram ainda piores. Não havia leis que garantiam direitos aos trabalhadores. O ambiente de trabalho era um lugar extremamente perigoso e as longas jornadas apresentavam perigo ainda maior. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, mas recebiam salários menores. As crianças, por sua vez, trabalhavam tanto quanto os demais, ganhavam menos e eram forçadas a arriscar-se por entre as máquinas, o que provocava acidentes graves. Essa situação fez com que as pessoas exigissem mudanças e, assim, a partir de suas reivindicações, surgiram os sindicatos. Alguns trabalhadores, por acreditarem que eram necessárias ações violentas, invadiam fábricas e destruíam máquinas, como fizeram vários grupos que se autodenominavam ludistas. Para eles, a melhor forma de chamar a atenção da sociedade para os problemas que viviam era destruindo as máquinas dos patrões. Quando criança, o escritor Charles Dickens também trabalhou em fábricas para ajudar no sustento da família. Essa experiência o marcou tanto que, quando se tornou escritor, usou suas lembranças para escrever histórias fictícias. Por toda a sua obra, é possível perceber um retrato da vida e do pensamento vigentes durante o período da Revolução Industrial. É inquestionável o papel do trabalho na vida humana e a forma como ele se concilia na realidade fática de cada período histórico vivenciado pela humanidade. O processo de internacionalização do direito do trabalho se configurou em uma relação tripartite entre o homem, o trabalho e o direito. Com isso, conclui-se com o sentimento de que o presente trabalho buscou apresentar a evolução e a internacionalização do direito do trabalho. Desde já, a nossa equipe agradece.